Paz de Cristo, meus amigos, podem se assentar. Vocês ouviram essa carta? Acho que eu vou fazer igual o Vitor fez um dia que ele pregou. Eu quero repetir a leitura dessa carta aqui para vocês. Ao anjo da igreja. Nós estamos numa série sobre Apocalipse. Apocalipse, como disseram todos os irmãos antes de mim, é um dos livros mais mal interpretados da Bíblia. As pessoas costumam interpretá-lo a partir de uma teologia problemática. Dizer que seria uma teologia pobre precisa ser interpretado assim, num sentido mais raiz do que significa pobreza nesse sentido, né? Não a interpretação de pobre, mas uma interpretação empobrecida da riqueza de Cristo, né? Interpretações que começaram no século XIX, no finalzinho do século XIX. Por exemplo, você sabia que essa história das dispensações, essa coisa aí a volta de Jesus vai acontecer, aí Jesus vem, dá uma abduzida na galera e leva todo mundo para o céu e deixa alguns aí para trás. E aí os deixados para trás, se te lembra alguma coisa, né? Virou um filme. Os deixados para trás ficam aqui fazendo um monte de coisas para poder, assim, agora que sabem que Jesus voltou mesmo, né, vão arrepender aí dos seus pecados e tal, e aí depois Jesus volta e busca eles, né? Aí, enfim, vai ter um reinado milenar, vai ter 1000 anos de reinado e disso e daquilo, para que, por fim, finalmente as coisas se estabeleçam. Certo? Você sabia que essa coisa toda começou no final do século XIX? E que a igreja toda, ao longo da sua história até aqui, simplesmente creu que Jesus ia voltar. Só isso. Olha, Jesus foi, ele subiu ao céu, e na sua ascensão ele prometeu que iria voltar e concretizar o seu reino. E o que é o reino de Deus de acordo com as profecias? Olha, Deus, o próprio Deus, Criador do céu e da terra, vai vir e reinar sobre nós, estabelecer o seu governo através do seu Messias. E é isso que a igreja de Jesus aguardou ao longo de anos. E aí, de repente, final do século XIX, a galera começou a interpretar que ia ter esses... fazer contagens. Sabe quando o pessoal começa a fazer contabilização das coisas? Olha, esse texto está dizendo assim, aí vai ter um... vamos conectar isso aqui com o texto lá do profeta Daniel. E aí quando você pega lá 70 semanas de Daniel, aí as 70 semanas calculadas dessa e dessa maneira, vai dar tantos anos, e aí nós temos que entender que teve o cativeiro babilônico, e quando eles voltaram, olha só, deu certinho. E aí, de repente, entra um tempo indeterminado, que é o tempo da igreja. E esse tempo aí você precisa fazer uma manobra hermenêutica para entender que agora nós estamos num tempo que não é bem contado, porque já passou, tudo que já passou nos outros tempos já passou nesse também. Mas no texto ele está lá, assim, do mesmo tamanho. E aí, enfim, 1000 manobras hermenêuticas as pessoas começaram, ao final do século XIX, a programar a data da volta de Jesus. Muitas igrejas marcaram a data da volta de Jesus. Diversas, entre seitas e igrejas um pouco mais sérias, começaram a marcar essa data. Teve gente que vendeu tudo que tinha. E é claro, eu não rio disso porque, assim, se levaram a sério, né, o evangelho, a mensagem e tudo mais. Isso foi muito forte. Mas o problema é que isso parte de uma interpretação ruim do que a Bíblia quis dizer o tempo inteiro. O que Jesus diz a respeito da segunda vinda é muito simples e já é muito difícil para você ficar inventando mais coisa para ficar fazendo.
Nossa, Jesus não voltou. Será que dá uns 20 anos ainda, dá a volta? Ah, talvez 50. A outra, não, eu acho que 1 ano e pouco já deu, porque a besta já fez tal coisa assim. E o cavalo vermelho já foi liberado. Você já viu o pessoal que fica marcando ali os tempos e tal? E aí você esquece que tudo ali no Apocalipse tem um significado interpretável para as pessoas do seu tempo. O Apocalipse não foi escrito para uma mente do século XXI, nem do século XX, nem do século XIX, muito menos. O Apocalipse foi escrito para pessoas que estavam passando por provações, para igrejas, para as primeiras igrejas plantadas ao longo da história, algumas das quais ainda existem até hoje, você sabia disso? Eu vi alguém comentando no Twitter uma vez, aquelas igrejas lá que foram plantadas, né, para onde Paulo escrevia suas cartas, não existem mais. Aí o patriarca da igreja de Corinto apareceu e falou, opa, do que você está falando, meu filho? Existe uma igreja ortodoxa lá, milenar, meu irmão. Tá lá até hoje, tá? E tem, enfim, essas igrejas espalhadas por tudo quanto é canto. A igreja antioquina, tá lá ainda. Igreja grega, enfim, meu irmão. Essas cartas foram escritas para essas igrejas na época que elas foram plantadas, porque elas estavam passando por problemas. É mais ou menos igual as cartas que o apóstolo Paulo escreveu também. Mas aqui, João, provavelmente o apóstolo João estava tendo uma visão, e no meio dessa visão, desse torpor, dessa conexão, Deus o instrui. O próprio Cristo fala, escreve isso para a igreja X. E é interessante porque ele fala ao anjo da igreja, né? Anjo, ângelos, ali no grego tem a ver com mensageiro. O mensageiro da igreja, meu irmão, eu sei que eu vou forçar a minha interpretação sobre isso, mas é porque a maioria dos teólogos costuma pensar assim mesmo. É o bispo da igreja, tá? É o bispo daquela cidade. Você já ouviu falar que aqueles nomes tipo Policarpo de Esmirna, Irineu de Lyon. Sabe o cara que tem o nome dele e o nome da cidade depois? Normalmente são os bispos da igreja, ou seja, episcopos do grego, as pessoas que eram responsáveis pela coordenação da igreja de Jesus na cidade. Então ele ganha o nome da cidade. Policarpo era bispo de Esmirna. Possivelmente ele é o próprio anjo da igreja de Esmirna, vai saber. Você sabia que Policarpo era discípulo do apóstolo João? E Jesus manda João escrever a autoridade episcopal daquela cidade. Para resolver problemas que a igreja estava passando. Você está entendendo? Essa é a contextualização de tudo. E é claro, várias coisas ali. O nome Babilônia, como bem explicou nosso amigo irmão Vitor aqui, na última semana, né? Babilônia é uma referência à própria Roma, ao próprio Império Romano, que é a Babilônia atual pela qual os judeus passam e é a Babilônia atual pela qual os cristãos estavam passando naquele tempo. E é claro que a palavra de Deus, sendo viva e eficaz, ela se aplica a todas as eras. Nós já passamos N Babilônias por aí. E é claro, o povo de Deus, especificamente em diversas nações, passaram por Babilônias diversas. E essa palavra continuou sendo atual para a igreja ao longo dos séculos. A igreja continua sendo convidada a ser mártir. E nós aprendemos aqui ao longo dessa série que ser mártir é ser testemunha. Simplesmente isso. Martírio é testemunhar, é vindicar a fé ensinada por Jesus Cristo e propagada pelos apóstolos ao longo da história da igreja. Deu para entender até aqui, gente? Bom, então nós temos aqui a igreja de Sardes. Ela tinha seus problemas específicos. Escreve isso ao anjo da igreja de Sardes. Isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos
7 tem a ver com perfeição mesmo, da perspectiva do apóstolo João. O apóstolo João usa números o tempo inteiro no Evangelho de João e muito provavelmente está usando, com certeza ele está usando numerologias aqui também no livro de Apocalipse, tá? E quando se fala das 7 estrelas, das 7 igrejas, poxa, tinha muitas outras igrejas, mas ele está escrevendo para 7 igrejas. Ou seja, isso nos aponta também que essas cartas não estão sendo escritas e endereçadas exclusivamente às igrejas às quais foram endereçadas. Está falando do total, da totalidade. 7 é um número que representa perfeição, totalidade. Essas cartas foram escritas à totalidade das igrejas. Logicamente, falando especificamente com cada uma delas, aproveitando o problema que cada uma delas tinha para que ele pudesse exortá-las, e enquanto exorta uma, exorta todas. E enquanto exorta Sardes, exorta a Estação Casa, lá em Belo Horizonte, 2000 anos depois, está entendendo? É isso. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, aquele que possui isso, é o próprio Cristo, aquele que está falando. Ele tem os 7 Espíritos de Deus. A perfeição da plenitude do Espírito Santo sobre nós. E toda a graça e todo o dom perfeito que Ele nos dá para que nós possamos ser igreja, é tudo doado por Cristo. Em Cristo. Está tudo nele. Meus amigos, Jesus tem tudo isso em suas mãos. A plenitude do dom, da graça, do Espírito que nos capacita para ser igreja. E Ele também tem em suas mãos o ser das igrejas. Eu sei das tuas obras. Enquanto Ele fala para Sardes, escute Jesus falando isso com você. Eu sei das tuas obras. Tu tem nome de que vive, mas está morto. Ser vigilante, acorde e confirma. A palavra grega aqui se aproxima um pouco de fortalece, consolida. O restante que está para morrer. Não está falando nem de pessoas, está falando das próprias obras mesmo. Ó, eu conheço as tuas obras, você tem nome de que vive, mas está morto. Acorda e começa a consolidar o resto das obras que está para morrer, porque assim, eu estou dizendo que você está morto, mas é porque tem mais de 50% já morreu, então assim, cuidado, já estou decretando aqui morte cerebral já, falência múltipla dos órgãos, tem coisa errada com você, igreja. Sabe por quê? Consolida o restante das coisas que estão quase capengando e caindo e morrendo, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Suas obras não estão perfeitas. O que é perfeito aqui? Completas. As suas obras não estão íntegras. Outra tradução é essa. Não são íntegras, não são totais. A tua devoção não é total ao Senhor. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. E não saberás a que hora a ti virei. Mas também em Sardes, há algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Ou seja, estamos falando aqui diretamente a respeito de pecado mesmo. Há algumas pessoas em Sardes que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco. Ou seja, eles vão herdar essa santidade que eles já estão interpretando aqui e agora, né? Porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, a tônica geral aqui, para eles e para nós, é vigia. Esteja vigilante. Acorde. Parece que essa igreja estava num estado de letargia, de parar.
de se cansar de fazer o bem. Vigia. Parece que estamos diante de uma igreja preguiçosa, que nem mesmo lava mais as próprias roupas. A igreja está sujando todo dia a roupa. E parou. Está com tanta preguiça, mas tanta preguiça, que não dá mais para lavar a roupa. Sabe esse tipo de pessoa? Ah, não está rolando de lavar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar de ontem. Aí usa a mesma camisa, a mesma calça a semana inteira. Aí vai e usa a outra. Aí depois que já foi tudo, fala, preguiça de pegar isso para lavar. Eu vou usar a primeira que eu usei na outra semana, que já tá cheiro daqui é naipão. Já bota ali, sai andando, você fica, cara, por que você não lavou a roupa? Você tava com tempo. Ah, não, mas eu tô assim, fissurado numa série ali da Netflix, eu tô sem tempo para lavar a roupa, sabe? É quando você começa... O que é preguiça, né? É seleção. Você escolhe o que você vai fazer, porque você está sempre fazendo alguma coisa. Mesmo quando você está fazendo nada, você está fazendo alguma coisa. Moralmente, preguiça, não fazer nada, é fazer alguma coisa. É fazer preguiça. É ser preguiçoso. Você escolheu coisas que são... É uma escolha de uma vida fácil. É a escolha de não se esforçar. E é a escolha de viver uma vida quanto mais fácil, melhor. E tudo que Jesus está dizendo é, vigia. Vocês notaram que os textos do evangelho dessa semana, vocês que estão acompanhando aí o lecionário, estão falando sobre vigília o tempo inteiro. Acabamos de passar por 2 parábolas e mais um texto anterior ali no capítulo 24 de Mateus. Aí depois vamos para o capítulo 25. Parábolas, parábola das 10 virgens, parábola dos talentos, que me inspirou a escrever aquele texto de ontem sobre preguiça espiritual. E aí quando eu vi esse texto hoje eu falei, cara, o Espírito de Deus é vivo na igreja mesmo, cara. Porque nós estamos numa série de mensagens que não está usando o lecionário, mas de repente nós estamos pregando aqui exatamente sobre preguiça espiritual e sobre vigília. Hoje, exatamente hoje. Sabe o que significa isso, meu irmão? Não sei se você estica a sua fé para entender um pouco isso, mas Deus está querendo falar algo com você. Deus está querendo falar algo com a Estação Casa. Vigia. Nós estamos num tempo em que Deus está falando especificamente sobre vigiar. Isso me lembra a parábola dos talentos demais. Vigia, vocês não sabem a que hora ele vem. E como é que é a parábola dos talentos? O Senhor, dono de muitas riquezas, dá 1 talento, que é a economia de 15 anos de trabalho. É o salário de 15 anos. Hoje daria cerca de 600 mil. 1 talento. Ele tinha 5, 6, 7, 8 talentos. Ele tem 8 talentos que ele está dando, ou seja, é 600 mil para um, 1 milhão e cacetada para o outro. E aí multiplica isso por 5, é o terceiro. Não é pouca coisa. Você fala, o cara recebeu 1 talento só. Não, é muita grana. 1 talento é 15 anos de trabalho. Foi dado para uma pessoa administrar. E a gente olha aquela parábola, né? O Senhor volta na hora que eles não estão esperando. Ele fala assim, estou dando as minhas riquezas para vocês administrarem. Em breve eu volto. O que tinha 5, logo sai, negocia e faz mais 5. O que tem 2, e olha, ele distribuiu a cada um, de acordo com o texto, segundo a sua capacidade. Olha que doido isso. Segundo a capacidade. Vai. E ele vai e rende mais 2. O que recebeu 1 só, ele diz que, isso está na boca do cara quando ele vai se justificar diante do Senhor. Ele diz que temia ao Senhor. Eu temi porque
o Senhor é um homem que colhe o que nem plantou e ceifa aquilo que você nem cuidou. E assim, o Senhor é tão poderoso, tão majestoso, e aí o que eu fiz? Eu não sou digno de trabalhar para ti. Eu não sou digno de administrar as tuas riquezas. Eu falei, eu vou entregar para ele exatamente o que ele me deu. Eu não vou correr o risco de perder. E aí ele enterra. E aí quando você lê a parábola, o Senhor fica bem bravo com ele. Poxa, você podia ter colocado isso no banco para isso render alguma coisa enquanto eu voltava, mas você enterrou. E ele ficou muito irritado com o cara e manda ele para a prisão, né? E aí Jesus fala assim, lá haverá choro e ranger de dentes. Subentende-se que ele está falando do castigo eterno. Falei, mas ele não vai castigar o cara só porque ele não administrou. É porque o que Jesus está falando aqui, meu irmão, não é simplesmente de uma má administração, não. O que Jesus está falando aqui é a respeito de preguiça espiritual. Jesus está falando aqui a respeito de uma negligência, de uma ofensa. E quando você olha o contexto, né, da parábola das virgens, aí depois vem a dos talentos, e aí depois vem a do juízo final, onde ele separa bodes e ovelhas, certo? Todas elas Jesus está falando sobre vigiar. Todas elas Jesus está falando sobre o tempo entre a ascensão, onde Jesus sobe ao céu, e o advento, ou seja, o dia que ele volta para a terra. Todas elas ele está falando sobre o que nós vamos fazer entre esse dia e o outro. E em todas elas ele está dizendo, vigia, vocês não sabem a hora que o noivo vem. Vigia, vocês não sabem a hora que o Senhor da casa vem. Vigia, porque vocês vão comparecer diante de um tribunal. E aí, fica aquela pergunta, né? O que é vigiar nesse sentido? É quando você chega no final do capítulo 25, ele explicita sobre o que é essa vigília. Ele está falando a respeito, que normalmente a gente associa com santidade, né? E é a santidade também. Mas nós estamos falando aqui de uma santidade ativa. Num sentido positivo de se santificar como povo de Deus, praticando o bem. E claro, no sentido negativo, de negar a si mesmo, para que Cristo possa viver em nós. Isso está tudo relacionado com o significado desse texto, tá? Porque Jesus é a própria riqueza que ele entrega para a igreja. Ele quer que você interprete Cristo para o outro. Do que esse texto está falando, afinal de contas? Jesus fala e deixa bem explícito no final. Venham, benditos meu Pai, porque quando eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava faminto e vocês me deram comida. Eu estava com sede e vocês me deram água. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Eu estava doente e vocês foram lá me visitar. Olha só, sobre o que é a vigília, antes de tudo, é a respeito de fazer o bem. É a respeito de servir a Cristo no outro, no seu irmão. Até porque quando Jesus conclui suas palavras, ele fala, todas as vezes que vocês fizeram isso ao menor dos meus pequeninos, ele chama assim a igreja, meus pequeninos, a mim me fizeste. Quando vocês fizeram ao Luiz, a mim me fizeste. Quando fizeste ao teu irmão estrangeiro, que chegou na sua terra, precisando de ajuda, e o acolheram, vocês estavam me acolhendo. Quando vocês vestiram a quem estava nu e não ficou rindo na cara dele, zombando da sua pobreza, da sua nudez, ao contrário, vocês foram lá e o vestiram, vocês estavam me vestindo. Quando vocês visitaram lá o irmão pequenino que estava doente, era a mim que vocês estavam visitando. Meu irmão, isso é santidade pública da igreja. É uma responsabilidade nossa vigiar nesse sentido. Ser igreja é ser serviço para o teu próximo. Isso está completamente implicado no que é vigiar ao longo desse texto de Mateus capítulo 25, que a gente veio meditando até aqui.
Tá dando para entender? É sobre isso. Por isso ele traz a parábola das 10 virgens. Por isso ele fala da administração, porque são perspectivas diferentes. A parábola dos talentos, ele está falando sobre essa vigília do ponto de vista da mordomia cristã. Ele nos deu riquezas para que administrássemos até a sua vinda, até o seu apocalipse, até a sua revelação. E que riqueza foi que Cristo nos deu, afinal de contas? Que riquezas são essas? Que obras eu deveria fazer? Afinal de contas. É interessante porque a igreja de Sardes está para receber a visita do Senhor. É como se fosse aqueles caras que estão administrando e o Senhor está quase chegando. Mas antes de chegar ele manda uma carta. Olha, eu não estou achando a sua administração perfeita. Está incompleto o rolê. E quando eu chegar, o bicho vai pegar. Mas o nosso Deus não é um Deus que... É engraçado, porque no texto do Velho Testamento, onde todo mundo acha que Deus é o mal pra caramba, né? Ele fala assim, é o Deus que não deseja a punição do ímpio, do pecador, mas sim que ele se arrependa e viva. A intenção de Deus é que o pecador se arrependa e viva, porque ele quer abençoá-lo. E é interessante isso, porque ele está mandando uma carta para Sardes e falando, ó, a minha visita está próxima. Se você não se arrepender, eu vou ter que riscar seu nome do livro da vida, cara. Pelo amor de Deus, conserta tuas obras. Ouve aquilo que vocês receberam até agora, pratica isso e se arrepende. Note que a primeira coisa que ele está falando com essa igreja é vigia. Em outras palavras, português século 21, acorda. Acorda. Você está num estágio de sono. Você está sonolento. Porque você gosta muito de dormir. Acorde. Acorda para a vigília. Acorde para as boas obras. Acorde para praticar a justiça. É interessante, tem um texto em 1 Coríntios que diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Escolheu o que é fraco para envergonhar as coisas fortes. Aquilo que é pequeno e desprezível, coisas que não são, para reduzir a nada aquelas que são alguma coisa, da perspectiva desse mundo. A fim de que ninguém se glorie diante de Deus. De modo que Cristo se tornou para nós a nossa sabedoria, a nossa força, ou qualquer coisa que nós sejamos, Ele escolheu ser a nossa força, porque Ele escolheu fracos para manifestar neles a sua força. Ele se tornou a sabedoria, Ele escolheu coisas loucas desse mundo, coisas fracas para envergonhar as fortes, para que Ele seja essa força. E é interessante que termina dizendo que Ele escolheu as coisas que não são para reduzir a nada aquelas que são. Ser. Jesus é a fonte até mesmo do ser da igreja. Afinal de contas, que riquezas são essas que Ele te deu para administrar? Sabe que riquezas são essas? Alguns poderiam dizer, é a força de Cristo. É a sabedoria de Cristo. Peraí. De acordo com o restante do texto aqui, ele está dizendo que ele escolheu as coisas que não são, para que ele seja o ser dessas coisas. Jesus compartilhou contigo, meu irmão, o seu próprio ser. Isso é incrível, meu irmão. Jesus é a sabedoria, Ele é a força e Ele é a existência. Cristo é tudo em nós. Entre as riquezas, a própria existência é uma delas. Em outras palavras, Ele mesmo é a riqueza da qual Ele incumbiu e confiou à igreja. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer alguns capítulos depois, lá em 1 Coríntios 12, 27, que nós somos o seu corpo. Você é corpo de Cristo. Cristo, quando Ele ascende aos céus,
Ele se torna a cabeça e a alma de um corpo vivo que fica aqui nessa terra. Por isso ele diz: eis que estou convosco. Ou seja, esse que está aqui agora, ele não estará, ele está convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que ele diz quando está subindo aos céus. Estou com vocês todos os dias. Estou entregando para vocês as minhas riquezas. A riqueza do próprio Espírito de Deus, que te torna corpo de Cristo. E é interessante porque a exortação de Cristo, lá em Mateus capítulo 25, diz respeito a um pecado contra o próprio corpo. Quando vocês não fizeram, a mim vocês não fizeram. Quando você não foi corpo para aquele membro do corpo, a mim você não foi corpo. Porque você não era meu corpo. E é por isso que ele vira para os outros e diz: eu não te conheço. Sabe por quê? Se você não acolheu o corpo, se você não acolheu os meus pequeninos, foi a mim que você não acolheu. Você não estava sendo corpo. Você é um organismo estranho dentro da igreja. Não rola. É por isso que eu não te conheço. Essas são as palavras que ele vai dizer para os bodes. Dentro da ilustração que Jesus está fazendo ali em Mateus 25. Tá dando para entender? É por isso que o cara que enterrou o talento é tão maltratado pelo seu senhor. É por isso que existe uma severidade com ele. É porque a negligência dele foi a respeito de ser corpo, de ser um com os seus irmãos, de acolher o seu irmão estrangeiro, de acolher o seu irmão doente, de acolher o seu irmão na prisão. Lembrando que muitos na igreja de Sardes e muitos na igreja de Jesus de modo geral estavam presos nesse tempo. E as exortações apostólicas são sempre para que eles acolham, visitem os irmãos que estão na prisão. Os apóstolos, os irmãos que estão presos por causa do evangelho. Os irmãos que estão sofrendo perseguição social por conta de manifestar um testemunho firme do evangelho. Essa é a exortação que ele está trazendo para a igreja de Sardes. Acorda, meu filho. Acorda. Acorda para ser corpo de Cristo. Acorda e vigia. E é interessante porque além de ser corpo, nessa santidade positiva, no sentido de ser o povo que acolhe, ser um povo sacerdotal, um povo que cuida do outro, ele também critica essa igreja por causa das suas vestes sujas. E aí nós estamos falando aqui a respeito de imoralidade, de pecado. Acorde para ser corpo. E se você é corpo de Cristo, você deveria levar a sério a questão do pecado. Porque de acordo com o que Jesus está falando aqui, você tem nome de que vive, mas já está morto. E morto por quê? Porque o pecado já parou de ser um problema para você. Você está andando com a roupa suja. E não está nem aí, está tudo bem. Ah não, estou bem com a roupa suja, está de boa. Pois é, esse é o meu problema com você. Como aquele convidado para uma festa muito digna, de alguém muito digno, que foi chamado lá para dentro. Aquele senhor que queria que a sua festa estivesse cheia. E ele chama muitas e muitas pessoas. Ele é um rei. E muitos vêm na humildade das suas roupas, segundo as suas próprias capacidades. Mas tem um lá que está abusando de tudo. Tem um lá que chega com vestes impróprias, de acordo com o texto, quando Jesus está falando. É engraçado, com uma parábola de Jesus a respeito. As vestes são muito ilustrativas do ponto de vista bíblico. O tempo inteiro ele está falando de vestes. E aí esse cara está com vestes impróprias. Ou seja, não é porque ele não tinha. Dentro de tudo que ele tinha, ele escolheu o pior. Falar,
Se dane, coisa daquele rei lá, eu desprezo ele, eu tô lá e eu vou lá aproveitar da comida dele, mas eu não vou me manter reverente com ele, porque eu não tenho reverência nenhuma com ele. E é interessante, porque na parábola dos talentos, o cara que enterrou o seu talento, ele vai dizer que tinha temor. Ele falou, cara, se você me temia mesmo, você deveria ter administrado bem esse negócio. Em outras palavras, Jesus está dizendo para você, se você me temia mesmo, meu filho, você deveria ter tido coragem de viver uma vida santa, sabendo que sou eu que sustento isso em você e não você mesmo. Não, Jesus, é porque eu não tinha nem condições, cara. Eu até tentei uma vez e tal, eu vi que não ia dar, falei, eu vou manter do jeito que tá, para não piorar. Aí eu enterrei. Meu irmão, Jesus está exortando Sardes, assim como ele exorta a igreja através daquele texto de Mateus capítulo 25. Acorda. Acorda para a santidade no cuidado do outro, acorda para a santidade em relação aos pecados. Quantos pecados a gente não esconde e deixa para lá e diz, esse aqui tá de boa, esse aqui passa, porque ainda... Jesus vai entender esse aqui. No reino não é assim, meu irmão. Ou você se entrega por inteiro ou você não se entrega. Não adianta você usar a desculpa de que temia demais, porque Jesus vai usar essa própria desculpa contra você, como ele faz com o cara dos talentos. Falou, se você me temesse mesmo, você teria feito. O lance é que você não teme. Não há temor de Deus aí. Sabe por quê? Só teme quem ama. E só ama quem teme. Essa coisa do temor de Deus que muita gente fica enfatizando por aí, muitas vezes é só uma desculpa para viver uma vida moralista e que não tem nada a ver com o real propósito para o qual ele nos chama. São pessoas hipermoralistas em diversos aspectos, que como os quitinhos da vida, assim, não deixa passar nada. Esse filme que você está vendo aí, tem licença? Você baixou ele de algum lugar ou você comprou? É porque senão eu não posso assisti-lo. E aí ele coa até essas coisas. Falei, não, então não vou ver não, estou olhando para lá. Mas no que diz respeito à justiça de Deus, ao acolher aquele que sofre, os pequeninos do Senhor, ele ignora completamente. Ele é incoerente, como Jesus diz aos fariseus no seu tempo. Hipócritas. Como mosquito engolem o camelo. Vem cisco no olho dos irmãos, mas não conseguem contemplar a trave que está no seu próprio olho. Acorda. Essa é a exortação de Cristo para a igreja de Sardes. Acorda. Essa é a exortação de Cristo para mim e para você hoje. Viver no tempo que se chama hoje no reino de Deus, meu irmão, é interpretar Cristo na vida e servi-lo. É ser Cristo para o outro. Interpretar Cristo. Colossenses 3 nos traz uma coisa interessante, porque a gente pensa, eu interpreto Cristo ou eu sirvo a Cristo? Você faz as duas coisas. Um paradoxo interessante isso aqui. O apóstolo Paulo começa dizendo, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, ou seja, como se ele estivesse fazendo, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, a vida de vocês tem que ser como se o próprio Jesus estivesse fazendo e sendo, para que por meio dele você dê graças, caris. Daí vem a palavra eucaristia. Sabia disso? Eucaristia vem de ação de graças. Ou seja, que a vida de vocês seja feita em nome de Jesus, uma ação de graças. Em outras palavras, que a vida de vocês seja uma eucaristia a Deus, juntamente com Jesus. Tá entendendo? Agora, ele termina dizendo sobre servir a Cristo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor. O tempo inteiro, como para o Senhor.
Eu visito o meu enfermo, o meu amigo enfermo, a minha amiga enferma. Talvez enfermos que eu nem conheça. Ou talvez pequeninos que nem fazem parte da igreja de Cristo. Mas que eu visito. E eu amo. Eu dispenso sobre ele o cuidado que Jesus dispensou sobre mim, afinal de contas. Porque o reino de Deus é sobre isso. É como alguém que foi perdoado de uma dívida impagável e agora ele manifesta para o outro perdão. A misericórdia que recebemos é a misericórdia que entregamos. Em tudo, nós fazemos em nome de Jesus e fazemos como se fosse para Jesus. Fazemos como se estivesse servindo a Cristo. Lembrando, Sardes estava morta. Ela se cansou de interpretar Cristo. A vida no reino é sobre interpretar Jesus e sobre servir Jesus. Então o que é a morte no reino? É cansar-se de interpretar Jesus na vida. Dentro dos dons e das oportunidades, os talentos que Ele nos dá para que possamos servi-lo. E Deus te deu vários. Eu não sei qual é o meu talento. Meu irmão, só te perguntar, você tem mãos? Você consegue usar uma vassoura para arredar uma poeira? Então você tem um dom incrível. Você consegue lavar um banheiro? Você tem um dom maravilhoso. Você consegue falar algumas palavras? Consegue fazer um café? Consegue tocar um violão? E é claro, isso se estende para a vida também. Você, pai, você consegue ser pai? Rola de ser pai? Não abandonar os filhos, a família e ser, enfim, pai? Viver a paternidade? Isso é administrar bem o talento que ele te deu? Mãe, rola de ser mãe? Normalmente as mães rola de ser mãe. A maior parte das famílias no Brasil é feita por mães solo, né? Quando Deus fala do seu amor, Ele nem fala do amor do pai, Ele fala do amor da mãe, né? Ainda que uma mãe, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, se esqueça do seu filho, eu não esquecerei de ti. Interessante isso. Mas olha, Deus nos ama demais, cara. Administre bem o talento que Ele te deu. O dom que Ele te deu. Que é Ele mesmo. Administrar, vigiar, é interpretar Cristo na sua vida. Na sua paternidade, na sua maternidade. No seu trabalho. Como você tem lidado com a sua vocação, com o seu trabalho, com a sua pesquisa? Há muitos aqui, tem gente que trabalha no RH, né, Lohane? Tem gente que é da área da pesquisa, tá lá mexendo com número, com estatística e um monte de coisa que ninguém entende, é tudo para a glória de Deus. Tem gente que é da moda, tem gente que é da área veterinária, outros são da estética. Enfim, cara, às vezes você fica ali nos computadores, você está fazendo isso para a glória de Deus. Faça tudo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. E faça tudo em nome do Senhor. Mas por que Deus está mexendo com esse tanto de papéis aqui? Por que Deus está mexendo com esses e-mails aqui? Isso não tem nada a ver com o reino de Deus? Tem sim, meu irmão. Como dizia Lutero, é por meio das mãos do leiteiro que Deus traz o leite aos homens. É por meio do ferreiro que ele está criando ali instrumentos, tecnologias diversas, entregando para o seu povo e cuidando da sociedade através do trabalho humano. Os trabalhos são o dedo de Deus nesse mundo. Ele tem um valor, ele tem uma dignidade. E você deveria fazê-lo para a glória de Deus. Seja servir o café, né, ô Luiz? Você alegra os homens, trazendo cafeína. Glória a Deus. E anima as pessoas para o seu trabalho. Gente, isso é lindo.
Você que trabalha com limpeza, você que é dona de casa e cuida dos filhos ou cuida da casa, isso é glorioso. Não perca de vista a glória daquilo que você faz, pois é maravilhoso. É um lugar, é lá que é o palco que Cristo te deu para interpretá-lo na vida. Como eu interpreto Cristo? Fique atento, meu irmão, aos dons e às oportunidades que Ele te dá para que você o interprete. Cristo, meu irmão, aquilo que Ele te deu, olha que interessante isso. As recomendações dessa carta são: lembra-te do que tendes recebido e ouvido. Lembra-te do que tendes recebido e ouvido. Palavra e tradição, né? Lembra disso, tudo que vocês receberam e ouviram, que tornou vocês o que vocês são hoje. Isso me lembra de um trecho das Escrituras que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: lembra do que vocês ouviram e receberam. O nosso chamado é a uma espiritualidade eucarística. Uma espiritualidade de quem se entrega a Deus em ação de graças juntamente com Cristo. Cristo é a ação de graças perfeita. E nele nós entregamos uma oferta de amor agradável a Deus. Cristo nos chama: assim como eu fiz, façais vós também. Assim como eu lavei os pés de vocês, lavem os pés uns dos outros. Este é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Sabe o que é isso, meu irmão? Quando a gente parte o pão aqui, crendo que nós estamos partindo o corpo de Cristo para que possamos nos alimentar para a vida eterna, é necessário que eu e você também compreendamos que eu e você somos corpo de Cristo, junto, sendo oferecido a Deus como adoração. Uns para os outros, para que o outro coma. É como se você estivesse dizendo para o seu irmão: este é o meu corpo, Luiz, que é dado por vós. Esse é o meu sangue, essa é a minha vida, que é dada por você. Jesus está dizendo: façam isso em memória de mim. Façam isso sempre, todas as vezes que vocês se reunirem, todas as vezes que vocês comerem, façam em memória de mim. Lembra do que vocês receberam e ouviram. Ele está falando da comunhão. Ele está falando de Cristo, de ser um com Cristo em sua morte e ressurreição. Mas ele diz também: guarda-o, medita nisso, interioriza-o. E por fim, arrepende-te. Comece a agir. Sirva no corpo de Cristo, na igreja. Sirva os meus pequeninos. Complete as suas obras. O que está faltando, meu irmão? O que está faltando à sua espiritualidade para que você seja de fato uma espiritualidade eucarística? Para que você viva de fato uma espiritualidade eucarística, ou seja, ser uma oferta de ação de graças a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Cristo promete a você: você vai andar comigo de branco. Essa santidade que você tanto esforça para através dela me honrar, eu vou entregá-la a você. Eu vou te dar uma veste branca de verdade, porque eu sei que os seus esforços não te deixam branco totalmente de verdade, não deixam as suas vestes totalmente brancas. Mas eu estou acolhendo a sua intenção de ser santo e de ser santa. E é isso que eu estou tomando, e eu vou te dar uma veste branca naquele dia. Você vai herdar a santidade que você interpretou. Você vai herdar o corpo que você interpretou. Você vai honrar e você vai receber o Deus que você interpretou na sua vida. Você foi Cristo para o outro, agora você está dentro. Só o comigo aqui já basta. Ele fala assim: comigo andarão de branco. Ah, pode ser de preto, de púrpura, de azul. Eu vou estar contigo, Jesus. Aleluia! De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Você não vai perder a cidadania do reino. Eu não vou deixar isso acontecer. Mais do que isso, eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai. Cara, isso é poderoso. Jesus vai confessar teu nome. Imagina isso, cara. Pai,
Viviane, tá? Pai, Luiz. Pai, Vicky. Tia Vicky. Lohane. Hélio. Cada um de vocês, ele vai confessar o seu nome diante do Pai. Então somente acorda. Acorda. Amém. Então se levante, meu irmão, e acorde, em nome de Jesus.